como um dom dado por Deus, uma missão divina para todas nós mulheres. Umas passam a vida toda sonhando com esse momento, outras já se imaginam neste papel. Mas é sempre o amor, o motivo que faz enfrentar todas as dificuldades para gerar, alimentar e criar um filho. Eu sou mãe de 3 e eles são minha maior realização. E hoje eu chamei uma pessoa muito especial, Francisca, que para muitos é conhecida como Kika e onde eu chamo carinhosamente como Kika. A mãe de Antônio, a mãe de Ezequiel, recentemente formada, né, em geografia, ainda arrisca jogar uma bolinha. Com certeza. Uma bolinha, joga futebol, né? E vale salientar que nas suas horas vagas ela faz isso como um esporte predileto. E ela veio aqui conversar com a gente para que a gente possa bater um papo sobre a maternidade. E aí, Kika, como é que você está? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá um friozinho, mas tá bem agradável, né? Graças a Deus. Pois bem, Kika, quero que você fique muito à vontade, né? Aqui é um bate-papo, aqui é um momento que a gente vai conversar um pouco, um lugar que nós nos sentimos à vontade. Somos 2 mães e falar sobre maternidade para a gente é muito fácil. Então, uma aguinha aqui, né? Afinal de contas, bora conversar. Um papo bem de comadre, para que a gente fique bem à vontade e a gente possa falar um pouco, né, sobre sua experiência dessa maternidade, né, que eu conheço tão bem e muitas pessoas precisavam conhecer também essa Kika, a sua história como mulher e como mãe. E falar das experiências dela como mãe é contar também como foi o nascimento dos seus filhos e como foi para você ser mãe. Posso começar a falar? Claro, fique à vontade. Ser mãe sempre foi um sonho para mim. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu quis ser mãe. A minha primeira gravidez foi aos 25 anos. Eu não tinha planejado, a gente estava namorando e a gente estava planejando noivar, estava construindo a casa, estava no início da construção da casa, então veio a gravidez de Antônio. E depois disso a gente desistiu até do noivado, teve que passar já para o casamento por causa dele. E é um momento muito esperado. A gente passa aqueles 9 meses pensando em conhecer aquela pessoinha que está dentro da gente e que a gente já sente um amor imenso. Eu acho que toda mulher, quando ela sonha em ser mãe, ela sonha com o momento de amamentar. Acho que ali é o auge de ser mãe, é o momento da amamentação. É um momento assim muito pleno, é um momento que envolve muito amor, muita intimidade entre a mãe e o filho. É um momento que eu esperei muito e eu não pude fazer muito isso com o Antônio, no meu primeiro filho, porque eu passei no concurso e eu iniciei a trabalhar com 24 dias de resguardo. Então eu não podia assim incentivar essa amamentação porque eu precisava sair de casa, tive que começar a dar leite a ele. Então, com 1 mês, ele já não quis mais o peito, porque já estava acostumado com a mamadeira. Quando eu chegava em casa, ele tinha tomado e não queria mais o peito, e eu senti muito, porque era uma coisa que eu esperava muito, era essa amamentação. E no segundo filho, eu quero aqui aproveitar até a oportunidade que você traz essa sua fala sobre a amamentação, que nós estamos um mês muito importante, que é o Agosto Dourado. O Agosto Dourado, ele está vinculado, né, à importância de trazer, né, toda a sociedade, a importância da amamentação. Né, que aí, quanto mais esse trabalho de educação em saúde, para que as futuras mães e as mães saibam dessa importância. Ezequiel chegou a ser amamentado, seu segundo filho? Sim, meu segundo filho foi planejado, nós decidimos engravidar e eu amamentei ele durante 1 ano e 2 meses. Porque eu tive a licença, maternidade, né, do trabalho e eu pude então amamentar Ezequiel. Pois é, já eu queria assim, eu já fui mãe bem mais cedo. Né? Eu fui mãe com 21 anos de idade. Eu tive que, na verdade, viver algo novo, porque além de ser mãe nova, eu tive que vir morar em outra cidade, sem ninguém praticamente, eu tinha da minha família, eu tive que me virar sozinha. E algo que me marcou muito foi que minha mãe me incentivou muito a amamentar. Né? Até porque o que ela até dizia que neste instante, né, num tempo, em seu momento, ela não foi orientada por ninguém para mostrar a importância da amamentação. Então, eu tive, né, essa orientação com ela
E eu me lembro muito bem que aí eu tive a oportunidade, né, de amamentar todos os meus 3 filhos, e cada um eu tenho uma história para contar, né? O primeiro foi porque eu tive, aos 2 meses, ir para a universidade. O segundo, aí eu comecei a universidade. Então, assim, eu ficava muito tensa, o que não fazia, eu não conseguia deixar leite. Não é? Mas estava eu lá na universidade e meu peito começava a vazar. Que aí, quando eu ligava para casa, minha mãe, que nos primeiros meses minha mãe ainda ficou com ele, minha mãe dizia que ele estava morrendo de chorar. Né? Então, aquele momento para mim foi um aprendizado. Já no segundo, foi exatamente quando eu tive que ir ser voluntária. Então, eu saía de casa, eu já conseguia, eu já tinha terminado o meu curso, eu já conseguia, já entendia a importância da amamentação, eu já tinha a orientação de como ordenhar e deixar, né, o leite em casa para que ele pudesse continuar, né, a amamentação. E no caminho, na volta, o sol bem quente e o leite vinha descendo, né? E com o terceiro, eu tive que dividir já verdadeiramente com o meu trabalho e algumas atividades que chegaram novas na minha vida. Então, assim, essa experiência de amamentação, eu sempre gosto de trazer, quando eu pergunto a outra mulher, né, se ela amamentou, até por ser mãe e por ser fisioterapeuta, ser da área de saúde, e trazer um tema tão importante, né, e tão atual para nós mulheres, que com certeza ela cruza, né, nesse cuidar da maternidade. E aí, como você coloca, né, a vivência de 2 filhos, cada um com sua idade, cada um com sua vivência, né, e também faz parte de sua história. É isso mesmo. E quando eu estava amamentando o meu segundo filho, eu trazia o meu primeiro filho para o Capezinho, por ele ser autista. E eu chegava lá no Capezinho, estava com um peito cheio de leite. Tinha uma senhora lá que ela estava com gêmeos. E o menino estava chorando e eu perguntei a ela se eu poderia amamentar, já que eu estava ajudando ela a tomar de conta. E ela permitiu que eu amamentasse. Eu amamentei o filho de outra pessoa, de outra mãe, lá do Capezinho. E eu saía 3 vezes por semana com o Antônio para o tratamento, né? Estava sempre com o peito cheio de leite, chegava em casa às pressas, ainda dava de mamar para poder ir para o trabalho num período da tarde. E foi assim que eu amamentei 1 ano e 2 meses meu segundo filho. Pois é, cada uma com suas histórias, cada uma olhar para trás e dizer que realmente valeu a pena. Mas aí você traz uma fala, você traz o Capezinho. E quando a gente fala do Capezinho, a gente lembra em falar de Antônio, porque foi através de Antônio que essa nossa história nos uniu, né? Antônio, eu tive a oportunidade de ser parte da equipe fundadora do Capezinho de Campina Grande, o CAP de intervenção, Centro Campinense de Intervenção Precoce. Isso me oportunizou de conhecer, não é, Kika e Antônio, não é isso? E assim ter a oportunidade também de ser uma terapeuta, né? Fazer parte da equipe que tratava Antônio. Antônio, acho que tinha 2 ou 3 anos? 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. E hoje ele tem quantos? 15 anos, olha só. Então, o que é que acontece? Essa história que fazia me despertar era a vinda de Antônio junto com Kiko, aí você bem traz, né, que deixava um pequenininho em casa, que amamentava, não é? Então, o que faz lembrar aquela viagem, aquele chegar cansado, não é? E saber que você era uma mulher do Cariri, uma pessoa que morava na zona rural, que tinha toda essa dificuldade de chegar até aqui, não é? E aquilo sempre me deixou assim quieta, a sua história, que aí teria outras mães de outros lugares, de outras cidades, né? Logo porque Campina Grande tem a oportunidade de ser pactuada com vários municípios, né? E o que é que acontece? Até que a vida, como é feita de missões, e a minha chegou à missão de estar como fisioterapeuta, de ser fisioterapeuta e trabalhar com a saúde mental. Eu acho que chega o momento de um novo olhar, de tratar crianças, que foi o que eu escolhi, foi a fisioterapia pediátrica, que eu pude poder atender e acompanhar crianças através do desenvolvimento neuropsico
que ela necessitasse, né, através de todas as manobras necessárias, do acompanhamento do desenvolvimento normal de todas as crianças, cada um com suas histórias de vida, né, mães e crianças, que me fez me fazer estar aqui, de ser a pessoa que é Carol, e me fazer com esse olhar a profissional que eu sempre fui, né, de ter esse olhar e essa conversa com as mães. E o que me inspirou foi exatamente através de Antônio, onde eu tive a missão e a oportunidade de ser secretária de saúde do município de vocês e trazer nesse instante a criação do Núcleo de Atenção Integral à Saúde Mental. Né? Acho que Antônio foi o que mais me inspirou e me colocou à prova que realmente aquele lugar precisava daquele olhar, que as políticas públicas de saúde mental precisavam naquele instante. E foi isso que nos uniu. Eu queria muito que você contasse um pouquinho para você o que era vir daquele lugar tão longe, você como mãe, esposa e trabalhar. Você, na verdade, já estava trabalhando, né? E, além de tudo, ter que sair do seu município, deixar um bebê e trazer, por longos anos, né, Antônio para cá. Antônio que já aparentava, não tinha diagnóstico, mas que já mostrava todos os riscos voltados ao autismo. Não é? Então, queria que você falasse um pouco para a gente, Kika, sobre essa vivência sua. Assim, quando eu descobri o autismo de Antônio, quer dizer, eu não descobri. Pelo atraso da fala, eu procurei uma fono e ele disse que ele tinha suspeita de autismo e me encaminhou para o CAPzinho de Campina. Eu vim para o CAPzinho, foi lá que eu lhe conheci. Você foi a primeira cuidadora de Antônio, a primeira oficina de Antônio foi com você. E lá eu descobri que você era da minha cidade, né? E a gente chega assim assustada, a gente chega tímida, a gente não conhece ninguém. E quando a gente sabe que tem alguém da nossa terra, a gente se sente mais acolhida, não é? A gente já não se sente mais tão sozinha. A gente não tem alguém que vai falar por mim aqui. E você sempre foi muito atenciosa com o Antônio. Então a gente vinha naquela viagem muito cansativa, eu saía de casa às 6 horas da manhã com o Antônio, no carro da prefeitura, fazia o atendimento no CAPzinho e chegava em casa de volta de meio-dia. Tinha uma criança pequena para amamentar, querendo atenção, e eu tinha que amamentar às pressas porque eu precisava ir para o trabalho à tarde. Era extremamente cansativo, né? Todas as segundas-feiras eu vinha para o CAPzinho e isso durou durante 6 anos. Foram 6 anos nessa jornada trazendo meu filho para Campina. Até que, em Boa Vista, abriu o Naísme, que ajudou demais. Tirou essa parte cansativa da gente vir para Campina, esse desgaste que é a viagem, porque é muito desgastante você passar ali hora dentro do carro e depois ficar horas esperando a volta para casa. Então, a abertura do Naísme em Boa Vista beneficiou demais. Tirou esse cansaço, essa distância toda, melhorou muito a qualidade de vida, porque Antônio ficava irritado do cansaço da viagem, né? Melhorou bastante. Graças a Deus, né? Ou seja, de 3 anos para 15 anos, então, muitas coisas. O que é mais importante, você pôde enxergar como mãe atípica, né, a importância do seu papel, né, não deixando de exercer a maternidade do segundo, mas, acima de tudo, ser mãe atípica de Antônio lhe fez realmente contribuir com o desenvolvimento de Antônio. Afinal de contas, Antônio, como um autista, mas que realiza, né, várias atividades, anda a cavalo, de bicicleta, enfim, quantas e quantas evoluções. Então, você pôde, de certa forma, ao tempo de levar seu filho para ser tratado, você pôde entender como é lidar o dia a dia e poder contribuir na evolução do seu filho. Não é isso? Isso mesmo. Eu procurei seguir à risca o que eu aprendi no CAPzinho, né? Sendo que a gente tinha que ensinar ele a viver sem a gente, caso isso fosse necessário. Um dia chegasse em que a gente faltasse e que essa criança estivesse preparada para o mundo. Então, eu me dediquei ao máximo que pude para que Antônio pudesse aprender as coisas da vida, que ele pudesse cuidar do meio em que ele vive, né? Entender, que ele pudesse se fazer entender e que a gente entendesse ele. E, acima de tudo, você pôde entender nesse comportamento, né, seu quanto mãe, para lidar, né, com o Antônio, você pôde levar essa importância aos vizinhos, aos parentes. E Antônio começou a participar das atividades, seja na escola,
que foi muito importante, seja nas festas da família. Então, todo mundo começou a fazer essa própria inclusão e, consequentemente, vocês conseguiram entender e, ao mesmo tempo, tratar no dia a dia. Não é? Isso mesmo. A gente procurou cortar qualquer forma de preconceito que tivesse em volta de Antônio, que ninguém enxergasse ele como um doente. Então, assim, a gente procurou fazer com que a família enxergasse nele a criança que há nele, e não apenas o autista. Eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento, isso contribui para o desenvolvimento. Quando a gente tira o lado da deficiência da criança do lado e começa a ver ele como um indivíduo. Isso eu acho que contribui bastante. Muito bem, ver ele como um sujeito desejante de poder realizar suas atividades normais. E isso é muito, todas as vezes que eu estou, me encontro com o Antônio, realmente é prazeroso de ver a importância da intervenção precoce na saúde mental, né? A importância da participação da família, e especialmente de uma mãe que realmente tenta compreender, mesmo nesse olhar maternal, né, de sentir essa dor, né, de querer que o filho pudesse ter o direito de ir e vir. Então, você pôde enxergar, né, você pôde entender que aquele tratamento não era só para Antônio, mas você precisava adentrar naquela situação para que você pudesse colher frutos que hoje você colhe. Né? Isso aí eu fico muito feliz e pela oportunidade, né, que você me deu de ter ele como meu paciente, né? É um dos meus pacientes que eu guardo com muito carinho, né? Com uma vivência enorme e, acima de tudo, ele me ensinou tanto que eu abri, né? Tive a oportunidade de abrir um núcleo para a saúde mental de um município, onde hoje tem mais de 600 usuários, de crianças a idosos nesse momento estão tendo a oportunidade de poder ser olhado e ser cuidado, né? E a gente bem sabe, Kika, que você continuou a sua história. Não só a partir do momento que você começou a enxergar que você teria que caminhar. Afinal de contas, você, além de mãe e esposa, você era mulher, você é mulher. E você precisava seguir a sua vida para poder executar as suas atividades de mãe como mulher, né, como profissional. Você precisava realizar o que você começou, que era o seu sonho, que era estudar. E como foi para você conciliar os seus estudos juntamente com a maternidade? É uma pergunta assim que, como uma mulher pergunta para uma mulher, a gente entende, porque para mim realmente foi se sentir uma Mulher Maravilha, não é? Porque você termina o dia altamente exausta, mas que, acima de tudo, é muito feliz por realizar propósitos. Né? Quando a gente se realiza, a gente consegue fazer as coisas melhores, fazer com que as pessoas se sintam melhores ao nosso lado e se sentir útil ao meio de tantas turbulências que a gente encontra no caminho. Mas como mulher, nunca desistir. Acima de tudo, como caririzeira, né? É isso mesmo. Então, pronto, me conta aí um pouquinho. Como foi para ti conciliar estudo e a maternidade? Primeiro, ver a decisão de voltar a estudar. Porque entrar na universidade sempre foi um sonho para mim. Então, eu sempre ficava me perguntando, será que eu tenho direito? Tenho 2 filhos, tenho um filho especial que preciso levar para acompanhamentos e tem outro pequeno que quer minha atenção, que sente ciúmes porque eu saio com o mais velho e ele não entende o porquê de eu sair tanto com o mais velho, né? E alguém me disse assim, que eu não deveria pensar assim, que eu deveria voltar a estudar porque eu estaria em busca de um futuro melhor para os meus filhos. Então, resolvi fazer o Enem. E quando eu passei, foi uma emoção imensa. Eu passei mal mesmo, de verdade, porque eu aguardei por esse momento. Eu passei 16 anos esperando pelo momento de entrar na universidade. E deixar os meninos em casa para ir estudar, a gente fica sofrendo, né? Porque eles sentem a falta da gente. Tem dia que ele diz, mãe, fica comigo. E a gente não pode, a gente tem que ir para a aula. A gente vai cansada não só do nosso dia a dia em casa, como mulher, como mãe, mas também porque eu também trabalho fora, então era bastante cansativo. Então, eu ia tão cansada no ônibus que eu ia cochilando ali, dormindo. Chegava em casa muito tarde, cansada, e meus filhos já estavam dormindo. Teve tempo que eu vi meu filho mais novo, eu via apenas ele uma hora por dia. Eu saía de casa às 10 para as 6 da manhã para trabalhar, meu esposo saía também e eles para a escola.
E quando eu chegava, era a hora do almoço, eles almoçavam e eles iam para a escola e eu ficava em casa. 4h30 eu saía para a universidade. E quando era 5 horas que eles voltavam para casa. Então, eu não via mais ele durante esse dia, né? Só ia ver no outro dia, porque quando eu chegava em casa, mais de 11 horas da noite, eles já estavam dormindo. Então, o Ezequiel, ele sentia muita falta disso. Então, por isso que ele pedia para que eu não fosse para a escola, para que a gente tivesse maior contato. Porque, devido a eu sair tantas vezes com o Antônio, já tinha essa distância com o Ezequiel. E a universidade distanciou ainda mais. E por muitas vezes eu me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa, em fazer meu filho chorar, em pedir para que eu não fosse para a escola. Mas o sonho de entrar na universidade, de concluir o curso superior, foi grande e eu tive que ter muita força de vontade para seguir adiante, para deixar meu filho chorando, mas para concluir, e agora eu concluí. E acredito que isso vai servir para o futuro deles, que eu possa dar um futuro melhor a partir do momento que eu puder exercer minha profissão de professora. E quantas Kikas nesse mundo passa por isso? Eu posso dizer que eu também passei exatamente por isso. Eu tinha que, o meu já não foi se formar, eu tinha que trabalhar. Né? Afinal de contas, eu já tinha... Na verdade, do primeiro, eu tive que me formar, né? Na verdade. Então, assim, era muito difícil. Em alguns instantes, eu tentava querer trancar e algo me dizia, se eu trancasse, eu não voltaria mais. Mas é exatamente a gente, como mulher, a gente tem esse papel, né? Esse papel de maternidade, mas a gente tem que pensar no dia de amanhã. Os filhos vão crescer, né? Eles vão voar, né? Vão seguir suas histórias. E a gente, para poder chegar a esse instante dele voar, a gente também tem que se realizar enquanto pessoa, para que a gente possa ser um papel fundamental nesse processo, não é verdade? E eu não desisti. Foi muito difícil, virei noites, era noites sem dormir, mas me mantive firme, consegui me formar, né, entre troncos e barrancos, com todas as dificuldades impostas, mas que isso é inerente dessa força que nós mulheres temos, que carregamos dentro da gente, nesse desejo de realmente, da meta que a gente precisa alcançar. E aí se foi, né? Caiu do segundo, já era ser voluntária. Aí eu comecei a trabalhar e precisava da mesma forma, mãe fica, não é? E eu me lembro que o do meio dizia assim, o povo perguntava, cadê sua mãe? Ele disse, foi trabalhar, foi para comprar noni fava, que é para comprar da noni fralda. Eu trabalhava só para comprar isso. Já né? O meu me trocava por uma maçã. Mãe, você trouxe uma maçã para mim, mãe? Pois é, cada mulher com suas histórias, né? Com as suas vitórias. Exatamente quando fala de uma mulher, sempre vem a figura de força, de Mulher Maravilha, mas é esse papel que, de certa forma, a gente exerce. Afinal de contas, Deus nos fez assim, isso é um dom divino nosso, né? De, mesmo tendo tantas coisas para fazer, somos 1001, mas, acima de tudo, a gente precisa se realizar para a gente poder ser completamente uma mãe, completamente uma esposa, completamente uma profissional, completamente um ser humano, não é verdade? Kika, após você falar tanto, né, sobre conciliar o seu estudo e a maternidade, e hoje está realizada, né, ter conseguido se formar, né, um nível superior, que esse é o seu grande sonho. E, diante disso, quais são os sonhos para o futuro dos seus filhos que você pensa? Eu desejo que meus filhos sigam adiante o estudo, porque eu acho muito importante. Eu acho que a partir do momento que eu voltei a estudar, eu também incentivo meus filhos a estudar. A importância do estudo, apesar das dificuldades. E Ezequiel, ele gosta muito de estudar, ele só fala em ir para a universidade, e eu espero que ele conquiste, que ele consiga chegar na universidade, que ele consiga concluir um curso superior. Como ele só tem 12 anos, mas ele fala muito nisso. E Antônio, devido a ele não ter aprendido na escola, o que eu espero de Antônio é que Antônio possa falar. É meu maior sonho como mãe, é ouvir Antônio falar. Raramente ele fala alguma palavra, e é isso que eu mais espero de Antônio. Que mais que Antônio consegue se expressar. Antônio já consegue fazer muitas coisas que lhe oportunizou você conseguir terminar os seus estudos. Com certeza. Não é verdade? É. Pois bem,
Esse é um sonho de toda mãe. Isso faz parte de todo o sonho de toda mãe. E quando ela tem essa dificuldade que ela chega diante do momento para o filho, mas que nós somos também espelho para eles. Então, tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós conquistamos, que nós lutamos, de uma forma muito especial, de sermos espelhos para os nossos filhos. É isso que toda mãe carrega no coração, é ver os filhos bem na vida, para que eles possam voar, mas não esquecer que a raiz ficou lá onde tudo iniciou, não é verdade? Isso mesmo. Olhe, a história de Francisca muito me emociona. Conheço muitas mães que passaram pela minha vida, com quem aprendi muito para a criação dos meus filhos. Sei que a cada mãe, cada uma é única e que seu papel é fundamental para todos enquanto sociedade. São mulheres que têm uma vida dedicada a doar o seu tempo e amor pela sua maior missão. Então, quero aqui agradecer a você, Kika, por ter vindo participar do nosso primeiro podcast. E a vocês, até o nosso próximo encontro. Bora conversar. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite.